Olá, ouvintes do podcast Contra Controle. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já faz algum tempo que a gente não conversa, que a gente não interage por aqui, não é verdade? Então, eu resolvi tirar alguns dias de descanso após o final de ano, estava realmente precisando. E assim também espero que alguns de vocês tenham conseguido fazer, parado um pouquinho, descansado um pouco, para começar o ano com o pé direito, descansados, relaxados. Esse é o primeiro episódio de 2024 e não poderia ser um tema diferente. O episódio de hoje é sobre Janeiro Branco. Para quem nunca ouviu falar nessa expressão Janeiro Branco, essa é uma campanha que ocorre em todo mês de janeiro, todos os anos, que tem por objetivo chamar a atenção das pessoas acerca dos cuidados com a sua saúde mental. Não significa que a gente não deva olhar para esse tema apenas no mês de janeiro, de forma alguma. A gente precisa olhar para a nossa saúde mental todos os dias e ao longo de todo o ano e ao longo da nossa vida, porque afinal de contas, quando as coisas não vão bem na nossa cabeça, elas não vão bem em lugar nenhum. Então, vem comigo curtir esse episódio primeiro do ano e vem me acompanhar também durante o ano de 2024 inteiro. Eu vou ficar muito feliz se você ficar aqui comigo. Eu sou José Daiane Rocha, eu sou psicóloga e mãe atípica e esse aqui é o Contra Controle. Pegue seus fones de ouvido, prepare sua xícara de café e vem falar um pouquinho comigo, conversar um pouquinho sobre saúde mental. Esse é o Contra Controle. O mês de janeiro é um mês de inícios, é um mês de promessas, é um mês de estabelecer metas, de fazer um balanço do que foi cumprido, do que não foi cumprido durante o ano passado. É aquele mês que a gente promete iniciar a dieta, que promete iniciar na academia, as crianças estão indo para uma nova série, então tem toda aquela expectativa de como vai ser a nova série, como vão ser as matérias. Então tá todo mundo animado, geralmente, né, para os novos inícios. E aí vem essa campanha, né, voltada para a saúde mental, dizendo assim: "Ei, que tal colocar a saúde mental numa das suas listas de prioridade, né?" Porque, querendo ou não, no mundo que a gente vive de correria, de dar conta de tudo, de estar sempre se movimentando, às vezes a gente acaba colocando a saúde mental um pouquinho de lado, sabe? E é importante ter esse olhar. Então essa campanha de Janeiro Branco, ela é voltada para isso, para que a gente venha ter esse olhar a respeito de questões de saúde mental. E aposto que você já deve ter ouvido em vários lugares essa expressão saúde mental, mas o que é que seria saúde mental, afinal de contas? Saúde mental é uma expressão muito utilizada para se referir a um estado geral de bem-estar psicológico e emocional de uma pessoa. E envolve a capacidade de lidar com as pressões da vida, de manter relacionamentos saudáveis, de se adaptar às mudanças, de enfrentar desafios e tomar decisões de forma equilibrada. Ter uma boa saúde mental não significa que você não vai ter problemas, muito pelo contrário, né? Até porque não tem como. Os problemas vêm, a gente mata o nosso leão diário, mas é necessário ter a capacidade e estrutura necessária para enfrentar esses desafios de uma maneira mais tranquila, mais eficaz, mantendo um equilíbrio, mantendo um senso positivo a respeito da vida, a respeito de si mesmo. E eu posso trazer como exemplos a questão da resiliência. A resiliência nada mais é do que a capacidade de se recuperar de situações difíceis, de situações adversas e se adaptar, e aprender com as experiências vividas. E você deve notar que não é uma tarefa nada fácil, mas a gente com jeito, com a nossa saúde mental em dia, com o apoio necessário, com pessoas em volta que nos fornecem apoio,
a gente consegue passar, enfrentar e continuar seguindo. Se volta para ter uma visão positiva de si mesmo, de ver valor em si, de ver valor nas coisas que você realiza, de reconhecer as suas qualidades, as suas habilidades, de desenvolver uma autoimagem saudável. Um outro ponto importante são os relacionamentos interpessoais. A capacidade de construir e manter relacionamentos saudáveis. Pode ser familiar, pode ser social, as pessoas em volta que te oferecem apoio e que te facilitam, sabe, passar pelas adversidades da vida e te oferecem apoio. Uma outra coisa muito importante é a questão da gestão do estresse. Desenvolver habilidades para lidar com o estresse cotidiano, as situações desafiadoras e fazer tudo isso sem se descabelar inteiro. E a gente chega também no equilíbrio emocional, que é a capacidade de reconhecer, entender e expressar as emoções de maneira apropriada, mantendo um equilíbrio. E aí eu acho que acaba puxando um pouquinho um ponto importante, que contribui, né, para o equilíbrio emocional, que é a comunicação assertiva. Saber se colocar, saber se posicionar, saber expressar suas opiniões, o que você pensa, o que você sente, de uma maneira equilibrada, sem ser passivo, né, aceitar tudo calado, mas também não se comunicar de forma agressiva, de forma que venha a ferir o outro, sabe. Então é muito importante. Tem a questão da autenticidade, que é ser autêntico consigo mesmo, tomar decisões que sejam alinhadas com seus valores e objetivos, se permitir ser quem é. Conseguir enxergar significado, propósito na vida, propósito no que o cerca, no que você realiza. E isso pode contribuir de forma muito intensa, muito rica, para aquela sensação boa, sabe, de que eu estou realizando algo. Isso que eu estou fazendo tem sentido, tem um porquê, tem um objetivo e vai contribuir para isso, sabe? É muito importante ver valor, ver profundidade no que a gente faz. Um ponto importante e que eu vou confessar para você que é um ponto que vai lá, vem cá, eu tenho pecado, não é de hoje, acho que ao longo da minha vida inteira, que é a relação com o sono. Eu confesso que eu tenho uma relação problemática com sono. Eu sou aquela pessoa que tem dificuldade para pegar no sono e tem dificuldade para acordar. Então, assim, às vezes, 2 horas da manhã eu tô ali fazendo algo e de manhã eu tô um bagaço. Então, assim, é o tipo de coisa que Josi, eu tenho que me policiar para acabar não ultrapassando esse limite. E, gente, quando a gente não dorme bem, atrapalha a vida inteira. A memória não funciona bem, raciocínio não funciona bem, hã, a gente fica desastrado, a gente fica irritadiço. Então, assim, cuidar do sono é importante. Um sono reparador, um sono que aquele sono bom que a gente acorda, sabe, com 100% da bateria, enfim, é importantíssimo. Um outro ponto que a gente precisa observar é a aceitação de limitações, que é reconhecer e aceitar as próprias limitações, sem ficar se criticando, sem ficar se depreciando, sabe? A gente não é perfeito, a gente não é onipotente, a gente não é super-homem, não é Mulher Maravilha, e tá tudo bem, tá tudo bem. E, por último, e não menos importante, é buscar ajuda profissional quando necessário. Se você tem dificuldade de lidar com o seu estresse do dia a dia, de gerir tudo isso, se você tem questões, de autoconhecimento que você queira desenvolver, se você tem problemas com estresse, problemas com ansiedade, depressão, se tem alguma coisa ali que você não está conseguindo lidar sozinho, é importante buscar ajuda do profissional
pode ser profissional psicólogo, em alguns casos também pode ser necessário acompanhamento psiquiátrico e tá tudo bem, ok? Fazer um tratamento ali. E o importante é ter qualidade de vida. No fim das contas, o objetivo é esse, ter qualidade de vida e poder atingir o seu potencial, atingir seus objetivos e ser feliz. É isso. E agora, alguns de vocês podem estar se perguntando: ué, mas esse podcast aqui não era sobre autismo? Então, eu sinto lhe informar que o principal tema daqui é sobre autismo, sim. É sobre autismo, sobre parentalidade, maternidade atípica, mas também é muito importante a gente ter essa visão que nem tudo é só autismo, sabe? As pessoas autistas ou não, seja você familiar, elas precisam cuidar dessas outras áreas da vida. Acontece muito, eu observo muito ao longo da minha vida, não só como profissional, mas principalmente como pessoa que vivencia, que vivenciou na pele todos esses anos, que muitas vezes a gente se volta tanto a terapias. Vamos levar nossos filhos para terapia, para fono, para TO, para psicopedagoga, a gente se volta muito para isso e foca nisso de uma forma, com um gás, com uma força tão grande, que muitas vezes a gente acaba deixando, nós responsáveis, acabamos deixando nossa saúde mental de lado. A gente acaba se sacrificando num nível que deixa de ser algo bom e passa a ser algo prejudicial. E é preciso ter muito cuidado nesse sentido. A gente precisa estar bem para poder cuidar do outro. E, inclusive, eu já notei que rola até uma certa culpa, né? Principalmente por parte de mães, quando precisa tirar um tempo para se cuidar, para se divertir, rola uma culpa. E eu sei que não é todo mundo que tem a oportunidade de ter uma rede de apoio ativa que vá ali dizer: olha, eu fico com seu filho um pouquinho para você fazer um exercício físico, eu fico com seu filho um pouquinho para você fazer uma terapia. Eu sei que não é todo mundo que tem uma rede de apoio assim, mas é importante encontrar alternativas. Mãe, pai de autista, você tá vivo, você também é importante. E eu tenho certeza que seu filho vai ficar muito feliz de ver que você tá saudável, que você tá feliz, que você tá ali por inteiro, que você não tá ali sacrificado, cansado. Ai, meu Deus, a minha vida inteira agora é só andar em terapia. E é importante ter momentos. É importante também que você, em conjunto com o seu filho, que você tenha momentos em família, tenha momentos de diversão, tenha momentos de lazer. Não se limita só a ir e voltar de terapia o tempo todo. "Ai, tá em casa agora, eu vou estimular, tal". Se permita relaxar, ficar à vontade, sabe. Todo mundo gosta de ter um momento de tranquilidade, ter um momento de divertimento, e isso faz tão bem, sabe. A gente não pode esquecer, porque é importante. É importante o momento de estimular, de ensinar, mas também é muito importante o momento de só curtir, só se divertir. Seu filho criança, ele não é só autista, ele também é criança. Seu filho adolescente, ele não é só autista, ele também é adolescente. É adulto e idoso, assim sucessivamente. Da mesma forma, você que é responsável, que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, que é tio, que é tia, enfim, você também é importante. Então, parece óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito, porque às vezes a gente acha que ser um bom responsável envolve se sacrificar de uma forma a ponto de se anular. E não é assim. E eu aposto que todo mundo vai se beneficiar, sabe? Desse bem-estar, desse autocuidado, desse autoacolhimento. Eu preciso dizer, e quando eu falo isso, eu não falo com satisfação, com felicidade, muito pelo contrário, eu falo com um pouco de até tristeza,
que a nossa comunidade, ela tem adoecido, tem adoecido e é compreensível porque, sabe? A gente lida com muita coisa no nosso dia a dia. E falando da parte das pessoas autistas, tentando não tomar o lugar de fala de ninguém, muito além das questões que envolvem o autismo com relação a sintomas, é muito difícil a parte de lidar com as outras pessoas. Nem sempre as outras pessoas elas estão dispostas a se abrir, dispostas a acolher, dispostas a respeitar o outro. E tudo isso, quando se soma ao longo de uma vida inteira, sabe, tendo que lidar com essas adversidades, chega um momento que a saúde mental pode dar uma balançada, sabe? E algo que precisa de atenção. Com relação também aos pais responsáveis. Existe uma pesquisa que ela é um pouco antiga, mas ela é bastante citada em vários lugares, em palestras. Tem algumas pessoas, alguns profissionais que falam em YouTube e até outros episódios de podcast. Inclusive, eu acho que eu já cheguei a citar isso tanto no primeiro episódio daqui, que foi o 2 de abril, quanto quando eu participei do podcast Sepsicast, que existe uma pesquisa que aponta que mães de autistas apresentam níveis de estresse semelhantes ao estresse crônico apresentado por soldados combatentes. Então, parece algo escandaloso e é. E aí eu te pergunto, por que esse nível de estresse tão grande? E o que é que a gente pode fazer para ajudar essas mães? Tem pesquisas também que são voltadas para pais de autistas, com relação à saúde mental, com relação também à família de forma geral. Tem muitas pesquisas. Eu, inclusive, vou colocar uma ou outro link aqui na descrição do episódio, porque eu não quero me aprofundar muito sobre isso. Não quero parar aqui para estar falando pesquisa Y, pesquisa X e blá blá blá. Esse episódio ele tem a intenção de ser mais uma conversa, sabe? De amigo para amigo. E com relação também à saúde mental dos autistas, principalmente autistas nível 1 de suporte, que tem esse maior acesso à, à socialização, à convivência com pessoas neurotípicas, principalmente naquele período escolar, também no período de trabalho. E a gente sabe que é difícil, sabe? Você vir num histórico de vida que você tenta se socializar, você tenta se conectar com o outro, e às vezes o outro ali não é tão legal, né? Digamos, quando há falha, né, na comunicação, que é um sintoma, né, do autismo ter essa dificuldade de socialização, de iniciar e de manter vínculos, que inclusive é um daqueles pontos que eu apontei lá no começo do episódio. Mas vamos apoiar uns aos outros, vamos acolher uns aos outros, vamos oferecer suporte uns aos outros, é importante. Quando a gente fala de saúde mental de pessoas autistas, tem um ponto que eu gosto sempre de destacar, que inclusive vai ser tema para um outro episódio lá na frente, que é nem tudo é autismo, nem tudo é da conta do autismo. É importante e é imprescindível e é preciso olhar em volta. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Comportamento nenhum surge do nada. E isso é preciso estar muito claro. Um autista ele não entra em crise do nada. O autista ele não entra em crise porque ele é autista. Ele entra em crise porque algo desencadeou aquela crise. Às vezes, você tem alguém da sua convivência. E eu falo isso muito agora no lugar de mãe.
de um adolescente autista, que você olha aquele comportamento mudando, aquela pessoa mais quietinha, se isolando. E aí você pode botar, ele tá se isolando porque ele é autista, não. A gente tem que olhar em volta. Para você entender o que está acontecendo, é preciso olhar em volta. Você não pode colocar tudo na culpa do autismo. Uma pessoa não fica, não tem um shutdown, não tem um meltdown só porque é autista. Algo provocou aquilo. E esse algo precisa ser visto. E, na medida do possível, que haja uma intervenção de alguma forma. É muito até cômodo você resumir toda a existência da pessoa ao autismo. E é preciso que a gente possa olhar as pessoas autistas como seres humanos, que também sentem, que também sofrem, que também sentem raiva, que também sentem medo, que sentem exaustão, e mais do que pessoas neurotípicas. Então, vamos olhar para as pessoas em volta, para os nossos familiares, para as pessoas da nossa convivência com esse olhar mais de acolhimento, de reconhecimento da vivência daquela pessoa. E uma coisa que pode ajudar muito a você se conectar com essa pessoa é se permita compartilhar com ela as coisas que ela gosta, participe, interaja com ela sobre os hiperfocos dela. Frequentem lugares que façam atividades que vocês gostem, que aquela pessoa goste. Se permita ter bons momentos com essa pessoa, seja ela seu amigo, seu filho, seu neto, seu sobrinho, não importa. Se permita ter bons momentos com essa pessoa. Eu aposto que você vai gostar muito. E eu aposto que vai ser uma experiência muito rica para todos vocês. Se necessário, se a saúde mental tá fragilizada, tá fraquinha, tá xoxa, tá capenga, tá manca, tá inconsistente, você não consegue lidar só, não hesite em buscar ajuda profissional. Questão financeira que eu sei que influencia, mas existem opções. Digamos que você no momento não tenha condições financeiras de pagar por uma psicoterapia particular. Ok. Existem universidades que fornecem esse serviço de forma gratuita. Existe também o SUS, que eu sei que é sobrecarregado. Mas também existem instituições, ONGs, que fornecem acompanhamento gratuito. E se você está precisando de uma psicoterapia, você está precisando de alguém para conversar, tem uma opção muito boa que são os atendimentos online. Existem milhares de psicólogos espalhados pelo Brasil que fazem esse serviço. Eu também faço. Então, assim, se você tem os seus horários muito apertados, você não tem com quem deixar seu filho, você só tem ali o seu espacinho no seu quarto para conversar rapidinho, não tem como se deslocar, não tem uma rede de apoio que te possibilite isso. Você tem essa opção. Inclusive, tem sites na internet que fornecem atendimento com preço bem bacana, um preço, valor social, né? Então, dá uma pesquisada na internet, tem alguns sites que oferecem, profissionais, né, que oferecem esse serviço de atendimento psicológico com um valor bacana. Então, é isso, não deixa a sua saúde mental de lado. Tem algumas estratégias também que são muito importantes. Eh, Fora a higiene do sono, que eu já falei lá no começo, que é muito importante, também a alimentação. Cuida um pouquinho da alimentação, isso influencia muito. Prática de exercício físico. Fazer exercício físico regular também ajuda muito a manter a saúde, inclusive mental, em dia. Fortalecer os vínculos, sabe? Sair, socializar na medida do possível,
com as devidas adaptações, respeitando o seu limite. Mas é importante, sabe, quando a gente começa a se isolar demais, às vezes ali é uma bandeira vermelha de opa, algo não tá legal. Então, vamos ficar atentos, vamos ficar de olho e vamos buscar viver tudo que a vida tem para oferecer de maneira leve e sim com responsabilidade, mas com leveza, sabe? Ressignificando o que é necessário, aprendendo o que é necessário e vivendo e tirando o melhor proveito do que a vida tem para oferecer. E eu fico muito animada, muito feliz em pensar que talvez esse episódio ele vai acabar motivando e chegando em pessoas que estão ali meio sabe que tem que cuidar um pouquinho mais da saúde mental, mas às vezes não bate aquela motivação, eh, nem sempre, sabe, a gente tem ânimo para dar o primeiro passo, mas é importante pensar que: "Ah, não estou motivado para começar agora", começa sem motivação mesmo, começa sem motivação e com o tempo a motivação vem. O importante é começar, então investe em hobbies, encontra uma atividade que te anime, que te traga satisfação, que te traga felicidade. Busca integrar no seu dia a dia, ou dependendo do seu horário, da sua disposição, coisas que te façam feliz, que te tragam satisfação, que te tragam aquele sentimento bom, né, de realização. Eh, Sempre que precisar, conta com a ajuda de um profissional de saúde mental. Se precisar fazer tratamento psicológico, não tem nada de mais nisso, só significa que você é uma pessoa que se cuida, só isso. Não quer dizer nada. Vamos tirar da cabeça essa história de que, ai, quem procura psicólogo é porque é louco. Isso não existe. Tem essa de, ai, é louco. O que é loucura? Eu mesmo não sei o que é loucura. Se alguém tiver uma definição clara do que é isso, comenta aqui bota aqui nos comentários do episódio pra gente entender melhor um pouquinho esse conceito. Porque, olha, eu vou te falar a verdade. Se for olhar bem de perto, ninguém é normal. Ninguém. Isso de normal não existe. Se for preciso fazer um tratamento psiquiátrico também, tá tudo bem. Só mostra que você tá se cuidando. O problema é quando você precisa se cuidar e não se cuida, né? Mas se cuidar não é problema, se cuidar é solução. Então, eu acho que eu vou acabar ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio vai ser mais curtinho mesmo, porque eu preciso confessar que eu tô gravando esse episódio de madrugada e eu também preciso cuidar do meu sono, da minha saúde mental, que eu também não sou de ferro. Então, é isso. Eu espero que você tenha ficado até por aqui. Eu agradeço muito por você ter ficado por aqui. E fica de olho no próximo episódio. O próximo episódio já é com convidado, uma convidada muito legal, com uma história muito interessante. Ah, não vou dar spoiler, não, mas eu te espero na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau. Chegou ao fim mais um episódio do podcast Contra o Controle e eu tô muito feliz que você ficou comigo até aqui. Nos siga nas redes sociais em @podcastcontracontrole no TikTok e no Instagram. Me segue em jrocha.pc no Instagram. E também segue a nossa agência parceira, Agência Milo, @lab.milo. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição do episódio para vocês acompanharem. E não esquece de seguir o podcast Contra o Controle. Não esquece de comentar o que é que vocês acharam desse episódio. Vocês podem comentar em texto ou se você acompanha
Podcast Contra Controle no Spotify for Podcasts, você também pode estar deixando mensagens em áudio, que a gente vai pegar essas mensagens que podem ser dúvidas, podem ser curiosidades que vocês tenham, podem ser vocês dividindo com a gente um pouco da experiência de vocês. Esses comentários em áudio, eles podem ser usados em episódios futuros. A ideia é que a partir do ano que vem, ou seja, daqui a alguns dias, que a gente comece a fazer episódios extras com esses comentários. Vocês enviam esses comentários em áudio e a gente vai fazer um episódio em cima desse comentário em áudio. Então, se você tem alguma dúvida sobre autismo, se tem alguma coisa que você queira abordar, se você não acompanha pelo Spotify for Podcasts, mas você também quer mandar o seu relato, a sua dúvida em áudio, você também pode enviar por e-mail. O nosso e-mail é podcastcontracontrole@gmail.com. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.